Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer ao Senhor por você estar ouvindo, ter ouvido as minhas mensagens, ter dado seu like, ativado o sininho e continuar ativando para receber mais mensagens que eu vou ministrar. Estou voltando novamente a ministrar essas mensagens que vai edificar a sua vida, trazer mais conhecimento para a sua mente, o seu intelecto, para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por esses momentos que Deus tem dado para a gente ouvir a sua palavra e ministrar também para você que está ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te dê graça e oportunidade de você ouvir mais e mais essas mensagens e pregações. Eu quero fazer exposição do Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Mas antes, eu quero fazer oração. Vamos conversar com o Senhor. Feche os teus olhos. Eu vou fazer a minha oração e você faça a sua oração onde você estiver. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Nos dá graça para ministrar a tua palavra. Nos dá entendimento e inteligência. Continua nos conduzindo, nos direcionando. No nome do Senhor Jesus. Para que a tua igreja, meu Deus, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Abra entendimento à mente. No nome do Senhor Jesus, do teu povo, meu Deus. E usa-nos para a edificação da igreja, do teu povo. Amém e amém. Graças a Deus. Queria que você abrisse o livro de Deus, a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou fazer a exposição nesse Evangelho de João, capítulo 1. João, ele começa o seu Evangelho falando sobre a divindade de Jesus Cristo. Depois ele vai descrever o ministério de João Batista. Em seguida ele vai falar sobre o batismo de Jesus. Jesus é batizado. E para encerrar ele chama os seus primeiros discípulos. Quero falar de alguns fatos sobre o Cristo pré-encarnado, mas antes vamos ler o texto sagrado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, está escrito: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Quer falar da sua relação com Deus o Pai? E a eternidade de Jesus aqui é declarada nesses versos. Ele já existia no princípio. A divindade de Jesus é declarada. Aqui está dizendo que ele é Deus. Jesus é Deus. E a sua divindade e eternidade é declarada nesses textos. Vamos seguir mais adiante. Versículos 3. Vou ler dos versículos 3 a 5. Que diz o seguinte: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ele é o único Criador, Jesus. Nada existe que ele não tenha feito.
é a sua relação, no caso, com o mundo, né? A relação do Criador com o mundo, com a sua criatura. Ele é a luz. Ele também não somente é a luz, mas ele também é a vida. Verso 4 a 5. E sua vida fornece luz a todos. E as trevas não podem apagá-lo. Aqueles que estão em trevas, quando recebem a luz do Senhor, logo sai das trevas, é transportado das trevas e vai para a sua maravilhosa luz, transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Jesus é a luz. Ele é a vida, ele que transmite essa vida, ele que fornece essa luz ao mundo e traz os seus para ele. Ele é a vida e ele é a luz. Vamos prosseguir na explicação. Quero falar agora sobre os fatos sobre o Cristo encarnado. Versículo 6 ao 51 fala, vamos ler do versículo 14, melhor dizendo, primeiro. Verso 14 está escrito: aquele que é a palavra, ou verbo em outras versões, o verbo se fez carne. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse foi um milagre de Deus ter se tornado homem e viveu na terra, praticando o bem e curando a todos do diabo, porque Deus era com ele. O Deus eterno, soberano, grandioso, poderoso, transcendente e imanente. Ele se tornou carne. Ele vestiu pele humana e viveu entre os homens. E ensinou o reino de Deus, o reino dos céus. Versículo 10. Do versículo 10 ao versículo 13. Vamos ler o versículo 10 ao versículo 13. Está escrito: aquele que a palavra estava no mundo, Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Viu para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, em outras versões diz o poder, de se tornarem filhos de Deus. Verso 3: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, qual é a missão do Senhor Jesus? Ele veio salvar os pecadores. Alguns o rejeitaram, no caso o mundo, e até mesmo as pessoas de seu país não o entenderam. E no versículo 12 a 13 vai dizer que alguns também o receberam. Esse que recebeu o Senhor foi eu e foi você. Porque nós cremos no seu nome, nós cremos no Filho de Deus, por isso somos salvos, pela sua graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Alguns o receberam, aqueles que creram nele, tornaram-se filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e a palavra de Deus que declara isso. Versículo 6. Nos versículos 6, vamos ler aqui o versículo 6 ao versículo 9, está escrito: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João Batista, filho de Isabel e de Zacarias. Ele era primo de Jesus. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Essa luz é o próprio Jesus, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Essa testemunha era o fiel precursor de Jesus.
João Batista. No versículo 15, vamos ler do versículo 15 ao 18, que está escrito